Senhoras e senhores, está começando mais um True Mindcast, aquele podcast de marketing e vendas para advogados, para empresários, para todos aqueles que querem adquirir conhecimento sobre marketing, sobre vendas e sobre o jurídico também e aplicar nos seus negócios, na sua advocacia, para conseguir crescer mais, gerar mais vendas e mais resultado. E no episódio de hoje, a gente vai aprender muito com a trajetória de um advogado que está nas trincheiras do dia a dia da advocacia, né, como você aí que provavelmente está nos ouvindo, e que vai contar um pouco mais sobre o mercado de compliance, como que você pode atuar dentro desse mercado, principalmente para empresas e também para o mercado de capitais. Tem muita gente, muito advogado empresarial que tem o sonho, né, aquela ambição de atuar dentro do mercado de capitais para fundos, para investidores. Então aqui nós vamos aprender um pouco mais com alguém que atua todo dia justamente com esse mercado, com esse segmento, como que ele faz para atrair esses clientes, como é que ele atua para esses caras, onde estão as verdadeiras oportunidades e tudo isso de insight para você conseguir também aplicar aí no seu escritório e quem sabe mudar o rumo aí da sua advocacia também. Então, aqui veio comigo hoje o nosso convidado especial presencialmente também gravar com a gente. Estamos aqui com o Marcos Leal, que é um advogado pós-graduado em Direito Corporativo, especialista em compliance e anticorrupção e sócio do Bernardo Silva e Choqueta Advogados. Marcos, obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao Mindcast. Muito obrigado. Boa. Então vamos lá. Marcos, de praxe, né? A gente sempre começa tentando conhecer um pouco mais do convidado que a gente traz aqui, cara. Então, fica à vontade, conta um pouco mais hoje sobre a tua história, como é que você começou no direito, quando que você começou e virou sócio do escritório, conta um pouco da tua trajetória para a galera te conhecer um pouco mais e aí a gente vai fundo no assunto que hoje tem e vai render conversa boa. Bom, eu nunca, desde criança, assim, não tinha aquela pretensão de... Porque às vezes a gente tem um sonho, né? Eu quero atuar em tal área, quero ser médico ou advogado. E eu nunca tive esse sonho, assim, sabe? Para mim as coisas foram acontecendo meio que ao natural, né? Meu pai é engenheiro e minha madrasta é arquiteta. E então não tem nenhuma relação, né? Mas eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de história. Então as coisas foram talvez encaminhando, até que minha madrasta chegou para mim uma vez, assim, naquela época de vestibular, eu não sabia muito o que fazer. Eu assim, olha, Júnior, né? Porque me chamam de Júnior, né? Eu sou o Marcos, mas meu pai que é o Marcos, eu sou o Júnior. E me questionando, falando assim: você gosta de ler, você é curioso, tenta fazer direito, vai ver se você gosta, né? E aí eu fiz, né? Passei na faculdade e fui para a Unibrasil, né? Na minha formação. Mas ainda assim, quando eu comecei, eu falei assim, não, poxa, não sei ainda se eu quero. Mas tudo bem, comecei a faculdade muito novo também, com 17. Então, tem aquela dúvida, né? Aquela margem de, poxa, será que é isso mesmo? Então, as coisas foram meio que caminhando, né? Daí, durante a faculdade, fui conhecendo algumas áreas do direito, algumas áreas eu fui entendendo como, é isso que eu gosto e aquilo que eu não gosto, né? Eu acho que a gente conhece mais pelo que a gente não gosta do que pelo que a gente gosta primeiro, né? Quando a gente não tem um sonho, quando a gente não tem uma pretensão. E surgiu na minha história, né, o escritório, quando eu ainda era estagiário do 8º período. E naquela época eu entrei para atuar mais na área do contencioso, assim, né? Alguns processos em si. Eu já tinha trabalhado, não no mercado financeiro e compliance, mas já tinha trabalhado com instituição financeira, que eu fiz um estágio no hoje Banco Renault, né? Na RCI, né? E eu já tinha meio que uma intimidade, também tinha atuado com direito societário, um pouco de previdenciário, também com seguradoras, mas nada assim tinha me encantado muito, sabe? Eu sabia que eu não gostava muito da área de processos, assim, nunca gostei muito. E as coisas foram caminhando lá no escritório, eu fui meio que conhecendo a área, depois de um tempo, conhecendo a área do mercado financeiro. E isso lá por 2014, então hoje, esse ano completo 10 anos no escritório, entrei como estagiário e fui encaminhando, né? Depois passei na prova da ordem, isso já em 2015, final da faculdade, e as coisas foram meio que acontecendo, sabe? Até que chegou um momento que eu falei, poxa, tinha alguns clientes, mas teve um cliente em especial que nos demandava muitas atividades, na época isso foi em 2016, 2017, veio a calhar que a gente, eu e mais um outro sócio meu, a gente foi aprendendo naquele momento,
né? E foi ganhando mais conhecimento com o longo do tempo, até que chegou um momento que eu refleti e falei, não, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de atuar nisso. Que é o mercado financeiro e compliance, né? Eu uni as duas áreas da minha vida, né? Esse cliente, ele era do Rio de Janeiro, então a gente tinha que atuar muito em loco, né? Ia muito para lá. Depois de um tempo, eu fiz minha especialização em compliance pela LEC lá no Rio de Janeiro. Então, assim, as coisas foram acontecendo, sabe? E hoje eu não consigo até me visualizar em uma outra área. Claro que a gente nunca pode dizer que não vou fazer tal coisa ou coisas diferentes, mas é uma coisa que me encanta mesmo, que faz com que eu trabalhe assim, por mais que seja bastante, às vezes, desafiador. Eu aprendi também na minha vida que eu tento não usar mais a palavra difícil. Eu tento usar a palavra desafiador, né? Então, é desafiador, mas acho que no fim do dia eu fico satisfeito trabalhando com o que eu trabalho. Legal. Acho que o Rio de Janeiro ajudou um pouquinho também, né? Ajudou um pouco. Sexta-feira você sai estressado, assim, você olha e fala, nossa, acho que eu vou... Tá tranquilo. Acho que ajudou, assim, realmente é uma coisa, assim, que era legal trabalhar lá, assim, eu acho que era bacana, assim, foi uma escola para nós. Hoje, esse momento foi muito desafiador mesmo, para mim, para os demais sócios, para todo mundo ali, mas foi uma escola para nós, a gente aprendeu muito e eu sou muito grato por aquele momento ali. Foram uns 2 ou 3 anos que eu também foi o momento que eu me especializei em compliance, que foram recompensadores no final. Hoje em dia, se não fosse por aquele período, eu não estaria aqui, sabe? Legal, bem legal. Cara, então vamos entrar direto no assunto, né, e falar um pouco mais sobre esse mercado como um todo. E aqui a gente tem advogados de todas as vertentes, os trabalhistas, previdenciários, empresariais, tributários, enfim. Então, nem todo mundo conhece e entende mais a fundo do mercado, especificamente primeiro de compliance. Muito se ouve falar hoje em dia sobre compliance, ESG e outros tipos de pauta que vão para essa linha de regulamentação e, enfim, de boas práticas dentro de uma empresa. Mas, cara, olhando friamente, né, o que na tua visão hoje faz um empresário, de uma maneira geral, uma empresa, contratar ou ir atrás de um escritório para desenvolver algo de compliance? Geralmente é um problema que aconteceu e não existiu uma regulamentação em cima daquilo, é o contrário. Na tua visão, cara, o que você acha que motiva hoje uma empresa a contratar esse tipo de serviço ou ir atrás de um prestador de serviço, de um advogado nessa linha? Assim, no Brasil, isso é relativamente recente, né? Fora daqui já tem alguns anos, desde a década de 70, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil começou assim, a falar de verdade em compliance, boas práticas, anticorrupção em 2013, porque a lei ela é de 2013, a lei anticorrupção ela é de 2013. Naquele período assim turbulento que o Brasil viveu, as jornadas de junho. Então, foi todo aquele período ali que ele começou assim a se falar muito sobre compliance, em práticas de anticorrupção. Só que, como você bem disse, não é só assim, não é somente, eu só preciso me preocupar com compliance ou com boas práticas ou práticas anticorrupção se eu sou uma grande multinacional, se eu sou uma grande empresa, né? Não é bem assim. Foi-se por muito tempo nesse sentido. Quando começou a lei, era para realmente pegar esse tipo de instituição, mas hoje em dia, assim, o que você me perguntou, se realmente, por ser uma área mais reativa, eu vejo que acaba sendo a partir de um problema, a partir de algum tipo de ou sanção ou notificação de alguma autoridade, é que o empresário, seja de uma empresa pequena, média ou grande, pensa assim, poxa, eu preciso ter algum tipo de instrumentalização dentro da minha empresa. Eu preciso ter alguém responsável. Não que eu preciso contratar um escritório e ter um grande investimento com relação a isso, mas eu preciso ter alguém responsável aqui dentro para que essa empresa que tem alguma norma específica, ela siga boas práticas ou ela atenda a essas normas. Por exemplo, no ramo farmacêutico, eu preciso ter eu peguei até um exemplo até maior, de um segmento maior, mas dentro dessa empresa eu preciso ter alguma pessoa responsável, algum departamento responsável que
me ajude a atender o que o regulador determina. Por exemplo, Anvisa. Poxa, eu preciso ter todas aquelas boas práticas que a Anvisa me determina. Ou eu preciso ter, até dei esse exemplo, acho que tem um pouco de intuitivo, o ramo farmacêutico muitas vezes foi utilizado e pensado assim com maus olhos para práticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, eu preciso ter alguém ali que me demande um certo preparo para que eu consiga demonstrar para a autoridade que eu consegui, que eu tive a intenção e as boas práticas de me regulamentar. Então, assim, e isso serve também para pequenas empresas, pequenas instituições, que poxa, eu não quero ter que me preocupar com ações trabalhistas. Poxa, eu tenho que me prevenir para que todas as práticas que a norma e a lei me determinam sejam atingidas. Então, eu preciso ter algum tipo de procedimento para que eu consiga me prevenir disso, né? Então, é muito difícil hoje em dia, e como eu falei, como foi visto muito como uma prática reativa, acaba sendo, poxa, é só a partir de um problema que eu vou atrás da situação. Então, assim, e eu acho que o profissional que busca entrar nessa área precisa ter um certo jogo de cintura para primeiro demonstrar que isso é o pior lado. Você não precisa chegar ao ponto de você receber uma sanção, uma notificação, ou ter um problema, ou ter uma consequência financeira, ou até mais grave ainda, com fechamento, impedimento de atuar em determinado segmento, para você adotar essas práticas. Né? E todas as áreas no mundo empresarial precisam, de certa medida, de práticas de prevenção, né? Seja de uma empresa, uma pequena farmácia ou um pequeno comércio, a grandes empresas, né? Então, acho que, respondendo agora objetivamente, infelizmente é mais visto como uma prática pós-fato, né? Pós-acontecimento de alguma coisa, mas, de fato, realmente a gente precisa entender que isso seria mais adequado, que seja preventivo. O profissional deveria buscar apresentar para o seu cliente, apresentar para o seu possível cliente, falar assim, olha, a sua área X, de acordo com a sua área, você precisa atender essa e essa legislação, ou essa e essa norma administrativa. Então, nesse sentido, se trabalha para uma visão macro da área e verificar se todos os procedimentos, quais procedimentos eu preciso atingir e quais procedimentos eu preciso ser... É recomendável que eu vá buscar esse preenchimento, porque também também não se pode mostrar para pequenas empresas e apresentar grandes movimentos. Não, você precisa contratar X e Y. Um DPO. Um DPO, alguma coisa assim nesse sentido, porque isso, obviamente, fica inviável, né? Então, é um pouco uma linha tênue entre você mostrar a necessidade, mas também você apresentar uma viabilidade para pequenos negócios, né? Isso realmente uma linha tênue que o profissional precisa demonstrar isso na hora do momento de uma possível contratação. Totalmente. Cara, tem um negócio legal sobre isso, que acho que não seria necessariamente um case, mas é uma situação que aconteceu, acho que foi no ano passado, retrasado aqui em Curitiba mesmo. Principalmente para empresas que eram e atuavam muito na segmentação de serviço, de prestação de serviço. Esse mercado, principalmente, ele tem uma atuação de funcionários mais informal. Então, contratam muito PJ, prestadores de serviço, que na verdade é aquele PJ que trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18. E aí o que aconteceu? O Ministério Público do Trabalho aqui de Curitiba, dessa regional do Paraná, eles começaram a fazer um cruzamento de dados entre esse segmento de mercado e os prestadores de serviço. E aí ele começou a encontrar um monte de empresa que estava lá com 30, 40 PJs trabalhando para ele. E aí o que acontecia? Né? O próprio Ministério fazia a denúncia, ia até a empresa para investigar, fazer uma investigação, chegava lá, obviamente que ia pegar o cara, né, de calça curta, e aí, cara, mas lavaram
lavaram, assim. Eu conheço alguns caras, para mais de 10 aqui em Curitiba, que são amigos próximos, que tomaram multa entre 2022 e 2023, trabalhistas, e tipo assim, não foi um funcionário que foi lá e processou a empresa. Então, às vezes, a gente, por falta de conhecimento, né, pensando no empresário médio, ele não pensa que, ninguém vai me processar trabalhista. Tipo assim, ofereço uma cultura legal, e a gente fala sempre muito sobre isso, mas às vezes não precisa um funcionário ir lá e te denunciar. Às vezes o próprio ministério faz uma investigação interna e você tá disposto a esse risco se você não faz, por exemplo, como no caso de alguns caras, não tem nenhum tipo de contenção, não tem nenhum tipo de contrato escrito, nada que consiga eventualizar que realmente está sendo feita uma coisa minimamente regulamentada, e aí o cara toma multas de 50 mil, 70 mil, assim, do nada, e aí foi um negócio bizarro. Então é legal que você traz essa lógica de que, cara, compliance não é só para grandes empresas, porque muito empresário não consegue ver, né, essa questão do compliance como algo necessário para uma empresa média. Ele fala, cara, essa questão, por exemplo, da inclusão, essas outras coisas que também tem relação lá com a ESG, por exemplo, são coisas de empresas grandes. Mas às vezes quando você traz isso para dentro, e principalmente empresas que querem atuar para o mercado externo, então tipo, eu quero captar investidores, eu quero trabalhar em parceria com empresas internacionais, muitas empresas internacionais já trazem isso como, cara, é o mínimo requisito, você tem que ter essas regulamentações aqui, senão nem vou te contratar como meu prestador de serviço, né? Então é algo que é necessário total. Eu acho que também que é muito isso, eu sempre bati muito na tecla com as pessoas que eu conversei sobre isso, é de que o nome ele assusta, né? Compliance, daí você chegar para uma empresa pequena ou para um pequeno empresário e falar, putz, cara, compliance, cara, esse negócio é coisa para trás, então assim, é uma coisa que você assusta quando agora, se você usar um nome, departamento de conformidade, departamento de conformidade com as normas, algo assim mais simples, você consegue, departamento ou pessoa responsável, né, algo nesse sentido, você acaba aproximando, né, para esse tipo de empresário, para esse tipo de empresa, para pequenos negócios. E nesse teu exemplo, eu uso isso, bom exemplo, porque na minha área de atuação, que é no mercado financeiro, ela é extremamente regulada e autorregulada. Então, não precisa que alguém faça uma denúncia para que eu tenha a necessidade de responder uma autoridade reguladora. A CVM, a Anbima, o Banco Central, eles fazem constantes verificações a seu critério. Então, eu preciso estar efetivamente em conformidade com as normas internas e externas. Então, isso então, eu sei que isso é um exemplo mais extremo, mas pequenas empresas também precisam estar em conformidade com a Anvisa, estar em conformidade com a prefeitura. Então, esse tipo de estratégia e inteligência dentro da empresa é essencial para que você evite custos, né? Porque o pequeno empresário sempre está no limite, né? Ou sempre está buscando margens de lucros cada vez menores, né? Não consegue sair desse tipo de situação, e esse tipo de inteligência pode efetivamente paralisar qualquer tipo de problema que ele venha a ter e até de impedir a atividade empresarial dele, né? Exatamente. Cara, bem legal. E vamos entrar um pouco mais nesse ponto, que seriam então falando das oportunidades, né? Na tua visão, Marcos, o que você vê mais falando do mercado de compliance, talvez pegando alguns exemplos do segmento de mercado de capitais, que hoje é um pouco mais do teu dia a dia, aonde que você vê as maiores oportunidades e onde que você vê as questões mais recorrentes que acontecem diariamente que um advogado poderia atuar? Eu só vou dar um contexto dessa pergunta, né? Eu até falei isso para o Marcos no bastidor, mas quando a gente fala de lei anticorrupção, a gente fala sobre esse tipo de nicho, muito advogado já pensa naquelas grandes operações, como foi lá em 2013, 2014, que, nossa, o negócio mega blaster, eu vou participar de grandes projetos, e às vezes no dia a dia não é isso, né? Então, assim, aonde que existem de fato as oportunidades? Porque, claro, existem grandes projetos, mas, cara, eu imagino que eles acontecem uma vez a cada X tempo, então não dá para ficar vivendo a partir disso, pensando como negócio de um escritório de advocacia. Então, na tua visão, o que você vê como demandas mais recorrentes que você atua e que você vê que um advogado pode ser demandado e pode começar a atuar, porque a gente depende da recorrência para conseguir a graninha, né? Senão a gente não consegue viver. Então, qual que é a tua visão sobre isso? Eu vejo assim, realmente, como esse tipo de segmento surgiu muito para grandes empresas, ficou muito estigmatizado, porque, poxa, não é para mim, né? Isso não é para pequenos negócios. Mas o advogado, e até tem mudado muito isso na área do compliance, tem muitas pessoas que não são do ramo do direito, administradores, até engenheiros, que têm uma outra visão
do compliance, e elas têm uma cabeça diferente da nossa, como advogado, que conseguem ter uma ideia de viabilidade. Porque o compliance, ele acaba, às vezes, nessas grandes instituições, ou até nas médias, em pequenas empresas, ele pode ser mal visto como a pessoa que fala não. Fala assim, não dá para fazer, não pode fazer. E o compliance ele não pode ser assim. E o advogado, talvez, ele tenha uma vantagem desses outros profissionais de ter um conhecimento, de ter um raciocínio jurídico de viabilidade. Engenheiro e outros profissionais, engenheiro, administrador, ele acaba não tendo. Ele viu que a lei era X, não pode fazer, não pode fazer. Agora o advogado, não, poxa, vamos tentar fazer com que isso, de alguma forma, e não é aquele uso pejorativo de achar uma brecha na lei, mas é viabilizar aquele negócio. Olha, não dá para fazer desse jeito, mas do jeito A, mas do jeito B, em que pese não atinja todos os objetivos daquela estruturação, daquela operação, é possível e você vai estar em conformidade com a lei. Então, assim, o advogado precisa, para atuar nessa área, você precisa ter essa visão de viabilidade, que eu confesso que ele é difícil, porque você entra nessa área e você fica, parece que um pouco direcionado, assim, meio que viciado em falar não é pronto. Não, você tem que, de alguma forma, viabilizar aquilo, porque se você não fala não, primeiro que em uma empresa e tudo mais, aquele departamento vai acabar sendo mal visto, né? Ele vai acabar odiado, sendo, né? Por todos. Odiado, porque o marketing quer fazer, o comercial quer vender, operação precisa, todo mundo precisa de dinheiro no final do mês, e o compliance fala, não pode. Então, assim, o primeiro ponto poxa, você precisa ter essa visão de viabilidade, de respeito à norma, né, mas de viabilidade. O segundo ponto você acaba, para você oferecer, e assim, segmentos que você pode atuar, seriam em apresentação e apresentações, né, no sentido de, olha, estudos de viabilidade de determinadas operações. Poxa, eu vou abrir um estacionamento. Estou dando exemplos de coisas menores para ficar um pouco mais próximo. Poxa, eu sou um pequeno empresário, tenho dinheiro, quero investir num estacionamento. Tá, beleza. O que eu preciso para fazer isso? Eu preciso respeitar uma norma da prefeitura, eu preciso fazer alguma política que eu vou contratar 2 ou 3 funcionários. Então, assim, eu vou evitar que tenha essa questão do PJ, porque a gente sabe que é muito utilizado, mas isso é uma coisa que é um risco muito alto, né? A gente sabe que, né, eu não sou nenhum especialista em direito do trabalho, mas isso é uma coisa básica de que se o Ministério Público do Trabalho identificar e sendo atingido aquelas relações de emprego, não é multa na hora e fora as consequências de financeiras com relação àquele próprio trabalhador que efetivamente a empresa vai ter. Então, eu vou contratar 3, 4 funcionários, eu vou... então, o que eu preciso ter? Né? Então, estruturar o advogado, olha, você precisa atingir esse requisito, você precisa fazer essa política interna sua. Política interna que a gente chama não é uma coisa robusta, olha aqui, esse procedimentinho aqui, você vai estar num arquivo no teu computador aqui para você seguir. Uma vez por ano, você dá uma olhada para ver se você teve algum problema. Então, o advogado desenvolve todo esse raciocínio. Isso para pequenos negócios é efetivo, né? Para pequenas empresas é possível se fazer. Agora, empresas maiores, empresas medianas até, daí a situação até muda, porque existem órgãos reguladores próprios para determinados segmentos. Por exemplo, na Anvisa, existe a NTT, vou abrir uma transportadora. Então, eu preciso atender o que a NTT me exige. E agora, não, no meu caso, eu quero abrir uma instituição financeira, que é um processo robusto e demorado. Eu tenho que atender o que o Banco Central me exige, o que a Anbima me exige, o que a CVM me exige. Então, assim, o advogado ele pode atuar numa área consultiva, né? Especialmente na área consultiva, nesse caso. Compliance ele é consultivo, né? Não existe compliance contencioso, é um pouco contra-intuitivo. Complicado, contra-intuitivo, porque você está prevenindo algo. Se aconteceu algo, o processo falhou, né? Então,
você atua nessas áreas para você atender aquilo que o órgão regulador exige, né? Porque a lei ela é mais genérica. Aí a lei, por exemplo, a lei da CVM, a lei 6385, ela fala que a CVM ela é competente para apresentar determinadas normas internas, normas da CVM. E aí o advogado ele vai estruturar todas as suas operações com base nessas normas internas. Então ele tem que ter amplo conhecimento disso. Eu atuo nessa área, mas existem outros órgãos reguladores, por exemplo, a SUSEP. Eu estou abrindo uma corretora de seguro. Então, é algo pequeno. Corretora de seguro não é algo super robusto. Então, eu preciso ter esse profissional. Então, o profissional atua nessa área consultiva de elaborar manuais, políticas internas, verificação de procedimentos e também, a partir do momento que aconteceu um problema, poxa, chega o cliente e fala assim, olha, tomei um processo aqui, ou um processo administrativo, ou um processo judicial mesmo, né? No caso, por exemplo, que você deu das ações trabalhistas, o que eu posso fazer? Então, eu vou pegar toda a tua operação da tua empresa, vou fazer uma opinião legal, uma legal opinion sobre o que aconteceu, te apresentar uma solução e te apresentar a estruturação sobre isso. O advogado também pode atuar nesse segmento. Então, todas essas áreas são possíveis de você trabalhar e de você vender nesse sentido. Cara, você deu um insight bem legal também que poderia ser complementado no que você trouxe agora, que é tipo assim, cara, quem são os caras que mais teriam a necessidade? Se você olhar então para o mercado onde existe muito órgão regulador, onde existe muita regulamentação para atuar, ali já tem uma grande oportunidade, porque como você falou, por natureza, o próprio mercado, nesses casos que existe uma alta regulamentação, o próprio órgão já parte de uma natureza de investigar e de ser um pouco mais ativo na questão desse policiamento, vamos dizer assim, e ali existe uma necessidade que às vezes o cara não está vendo. Então você pode trazer cases, exemplos ali e apresentar para a maioria dos donos de farmácia, por exemplo, cara, um risco ali do que acontece. E aí, então, essa seria uma oportunidade e também pensar em mercados que às vezes eles não são extremamente regulados, mas eles são extremamente informais. Então, tipo assim, eles atuam e tem médias grandes operações que atuam de maneira 100% informal. E aí é uma parada que, claro, toda atividade empresarial inerentemente tem um risco de operar. Mas às vezes, por exemplo, mercado de serviço, cara, agências, empresas que trabalham com tecnologia. Às vezes você vai ver o cara, 90% do time do cara é PJ, velho. Então, às vezes o cara não tá olhando para isso como um risco, ele viu uma forma de viabilizar a operação. Ele fala, cara, não consigo pagar CLT, vou pagar o PJ porque cabe no meu bolso e viabiliza minha operação agora. Então, em algum momento, alguém tem que olhar para aquilo ali e falar, cara, vamos fazer um negócio diferente agora que nós conseguimos, então, viabilizar a operação, colocar um dinheirinho no caixa e fazer a parada. Então, é muito legal esse ponto que você traz, porque agora o advogado passa a colocar uma postura diferente, né? Ele passa a não ser mais o cara que traz o problema e fala, isso aqui vai dar ruim, ou isso aqui vai dar problema. Ele passa a ser o cara, velho, pra gente evitar isso aqui de acontecer, a gente pode caminhar por aqui, a gente ainda chega onde a gente quer chegar, mas eu sou o cara que viabiliza, como você falou. E isso é muito legal porque muda a postura. O advogado, pelos empresários, é sempre visto como o cara que ou traz o problema ou que eu procuro quando eu tenho uma dor de cabeça. E ninguém quer ter dor de cabeça. O advogado é o último cara que eu quero ligar, justamente porque quando eu ligar para ele, eu sei que eu vou ter que, cara, ou é uma bucha, ou é uma briga, ou é alguma coisa que naturalmente eu não gostaria de estar envolvido. Mas agora, quando eu penso no meu advogado como um cara que viabiliza a minha operação sem que eu me lasque, vamos dizer assim, perfeito, velho. Aí faz todo sentido. Eu acho que é bem legal isso que você trouxe. E justamente essa questão da viabilidade, eu bato na tecla disso, porque o advogado, você falou bem, uma vez eu conversei com um cliente meu que era mais ou menos isso. Eu falei para ele assim, eu sei que você não quer, eu sei que você não tá feliz em estar procurando advogado. Porque ninguém fica feliz. Poxa, advogado, pensa assim, mas o que eu quero fazer para você é fazer com que a sua empresa, o seu negócio, ele flua, né? Eu não tô aqui para trazer problema e eu não tô aqui para... Eu quero te mostrar o que acontece caso a gente não atinja e não preencha os requisitos da lei, né? E eu quero que você siga isso para que você não tenha um problema. E eu quero que você... E te mostrar... Depois a gente vai conversar sobre a questão do mercado financeiro. Eu quero te mostrar oportunidades de negócio. Porque o advogado moderno, assim, advogado 3.0, 4.0, 5.0, ele precisa mostrar oportunidades de negócio sendo e preenchendo os requisitos da lei, né? Então, não somente, não, você tem um processo, eu vou te ajudar. Você foi investigado sobre tal coisa, eu vou te ajudar. Não é isso. Porque
isso você fica à mercê de um problema. E às vezes as pessoas até não querem usar, não querem, assim, não querem olhar esse problema, não querem resolver o problema no momento. Então você fica muito refém desse tipo de coisa. Agora, se você começa a apresentar oportunidades de negócio, você começa a ser uma pessoa, um advogado, um profissional que mostra a viabilidade de operações, aí você vai ser visto de uma outra forma. Bem legal, velho. Antes da gente entrar então nos cases e a gente já vai partir para a questão do mercado financeiro aqui, me veio um ponto que eu acho que é legal perguntar para você, cara. Porque hoje, principalmente o mercado de tecnologia, de uma maneira geral, startups, elas vêm para disruptar de uma maneira geral e a gente também entra em regulamentações. Então, o meu ponto aqui é falar um pouco mais sobre fintechs, por exemplo, né? Porque hoje existem fintechs que elas vão no limite ali do que seria possível. Então, por exemplo, a gente vê hoje o Nubank, que é um dos maiores cases de talvez uma fintech que vale mais do que um bancão tradicional hoje em termos de valuation. Então, assim, é um negócio que era meio bizarro de pensar. Mas, cara, como que é a tua visão hoje? Porque, de fato, as operações elas deveriam buscar, principalmente essas fintechs, e no limite ali, porque às vezes, como você falou, às vezes tem uma brechinha e ele atua na brecha e é ali que ele faz negócio. Então, talvez esse é um mercado que vale a pena atuar, na tua visão. Como que você enxerga hoje as fintechs, por exemplo, para quem atua justamente nesse mercado que você atua? Então, fintech, ela até 2016, se não me engano, ela era realmente muito desregulamentada. Assim, era uma coisa assim, era uma coisa nova, né? Surgiu o Nubank. Eu tive no cartão Nubank até pouco tempo atrás, que eu tinha desde 2015, eu acho, se não me engano. Então, eu fiquei com o cartão Nubank por 9 anos, 9, 8 anos. E era um mercado novo, assim, é uma coisa muito, muito expansiva, assim, né? E até então. Mas o Banco Central ele emitiu uma resolução, agora não me lembro o número, regulamentando as fintechs, sociedade de crédito direto, instituição de pagamento. Isso não existia até pouco tempo. Né? Era sem burocracia nenhuma. Então, hoje, você precisa estar atento ao que o Banco Central, especialmente nesse caso, o Banco Central determina, né? Principalmente para as fintechs. Então, vale super a pena atuar nesse segmento, porque, como você falou naquele outro exemplo, é um mercado extremamente autorregulado. Então, o advogado, ele pode... Mas é aquela coisa, a gente precisa mostrar viabilidade, mas é uma operação de extremo risco também. Né? Então, é um mercado que é interessante se olhar, um mercado em total expansão. Eu acho que por ser uma startup, né? Ser um mercado de startup, é um mercado muito agressivo, então crescimentos muito, muito altos, né? Um risco muito alto o tempo todo. Né? É um risco muito alto. Obviamente, quem está inserido nesse mercado sabe disso, né? Tem consciência desse tipo de operação. Porém, é uma situação que demanda do advogado uma expertise maior. Assim, eu vejo que ele precisa estar atento ao Banco Central, a essas normas que sejam aplicáveis às fintechs, porque qualquer procedimento que o Banco Central venha a exigir pode vir a inviabilizar totalmente a operação e fechamento do negócio. Né? Por mais que esse mercado seja agressivo, né? E acho que todas as pessoas que ficam envolvidas nisso acabam precisam crescer, precisam, né, buscar investidor ou de determinadas maneiras. Ele é positivo, eu acho que isso é uma coisa muito positiva. A gente tem o caso aqui do Ebanks, né, que é um sucesso absoluto, né, no Paraná. Né? Acho que, se não me engano, ela já tem valor de valuation de 2 bi, eu não me lembro agora. Então, assim, a gente tem casos de muito sucesso aqui, mas é necessário ter certa cautela, mas é uma área ótima para um advogado que está buscando, poxa, eu quero atuar em compliance. Poxa, se você se especializar em fintechs, é uma coisa excelente, assim, e eu acho que é um hub que só tem a crescer. Top demais, cara. Vamos então falar um pouco mais sobre a tua atuação especificamente, cara. Hoje, lógico, você já deve ter participado de várias coisas, mais de 10 anos no mercado, então assim, deve ter visto de tudo. Eu queria entender agora, né? Eu queria que você contasse um pouco, talvez, de como que foi, talvez um caso emblemático, um dos mais emblemáticos que você se lembre agora, assim, no topo da tua cabeça, que talvez foi um dos mais desafiadores, provavelmente, mas que você viu maior satisfação em fazer, ou que talvez foi um rolo tão grande que você falou, cara, isso aqui
é um negócio que levou tanto tempo para resolver, mas depois que a gente resolveu, foi nossa, isso aqui, sabe? Tipo, gerou um resultado tão legal. Então, conta um pouco mais assim, qual foi o caso, como é que foi lidar com isso, como que você procurou e lidou com os mecanismos? Então, conta um pouco dessa história aí. Existe um caso que nós trabalhamos com esse cliente que era do Rio de Janeiro e que ele foi atuado perante a B3, né? E a bolsa, a única, até então, né, a única bolsa de valores do Brasil, e que era um procedimento administrativo bem robusto, assim, com normas internas muito específicas, que determinava e que exigia um preenchimento de diversos requisitos para você se adequar, né? Então, foi um procedimento muito desafiador, porque é um movimento interno dentro da empresa necessário, né? Então, assim, esse movimento de alteração de políticas internas, adequação de procedimentos, esses procedimentos não é só, poxa, mudei a política, acabou. Não, que estou fazendo. Eu tenho que pegar a política, eu tenho que passar para a pessoa que está, aquele departamento responsável, e falar assim, pessoa responsável, você vai ter que atuar dessa e dessa forma, e eu vou te ajudar, não posso obrigar essa pessoa, eu tenho que treinar essa pessoa, eu tenho que adequar e adequar o dia a dia dessa pessoa. Se a pessoa e naquele caso, se a pessoa chegava, abria o seu computador e fazia um procedimento errado, e agora ela vai ter que abrir o computador e fazer o procedimento adequado. Como ele vai fazer esse procedimento? Porque parece até foi até um trabalho psicológico, né, das pessoas responsáveis. Que a gente acaba se acostumando. É muito mais fácil a gente adquirir hábitos ruins do que hábitos bons. Então, quando a gente está muito habituado a fazer uma coisa ruim de um jeito, a gente vai fazer e vai ter uma resistência muito grande em alterar esse hábito. E então, era esse processo desafiador que foi para que chegasse ao final e demonstrasse para o órgão regulador, naquele caso da B3, de que era necessário e foi adequado o procedimento interno. Outro exemplo disso foi um procedimento também que aí já é um processo mais talvez, como se diz a palavra, mas você fica mais feliz com o resultado porque você não está vendo um problema, que é quando você está criando uma gestora de recursos, isso a gente já passou por alguns casos nesse sentido, você tem que passar por um processo na Ambima de adequação e demonstração de que aqueles procedimentos internos irão ser seguidos. Então, você faz as políticas e procedimentos internos, você demonstra isso no mundo físico, você olha, tem essa pessoa responsável, tem esse sistema aqui, vai ser dessa forma, eu estou com esse sistema de segurança, eu tenho, caso dê um problema, a gente tem lá uma política de segurança cibernética, se caso tem algum problema, tenho esse software que vai me proteger. Então, daí, quando você consegue, ao final, ter a aprovação do órgão regulador, fala assim, olha, você está apto a fazer essa atividade, e é um processo que dura, por exemplo, nesse caso, em média, de 3 a 6 meses, então é um processo estressante, demorado, que exige você ir até o regulador, explicar para ele, demonstrar, ele vem até o seu local, verifica se você está realmente adequado. É muito satisfatório que você vê ao final, poxa, conseguimos, entendeu? Então, esses casos são casos emblemáticos que fazem valer a pena, sabe? E aí, falando então, entrando um pouco na lógica do mercado de capitais, cara, hoje tem muita coisa que é possível de atuar como advogado, auxiliando aí os fundos, os investidores, e aí você pode escolher basicamente que tipo de segmento e vertente você gostaria de seguir na tua atuação. Mas falando lá no escritório, hoje vocês atuam mais para qual vertente, né? Você falou um pouquinho de como funciona lá dentro, então acho que é legal falar um pouco como funciona o escritório em si, mas conta um pouco mais hoje, cara, quais são as necessidades específicas inerentes desse mercado que você hoje atua principalmente, que você vê que talvez faça sentido também atuar, porque é um mercado grande. Então, conta um pouco mais de como que funciona a atuação de vocês aí para o mercado de capitais. Lá no escritório, a gente tem, assim, eu acho que como quase todos os escritórios, dividem-se em grandes macro-áreas, seriam a área contenciosa e a área consultiva. Na área do contencioso, no mercado financeiro, e é possível, diferente do compliance, que realmente era incongruente você falar em compliance contencioso,
No mercado financeiro, existe muita área de atuação no mercado financeiro, na área contenciosa. Por exemplo, no caso do escritório, a recuperação de créditos. Fundos de investimento é hábito deles, e vários fundos de investimento, em adquirir créditos. Adquirir créditos das mais variadas naturezas. Créditos trabalhistas, créditos em ações cíveis, ações de execução. E esses créditos das mais variadas instituições financeiras são avalizadas e são verificadas por escritórios. E não só a verificação, como o fundo, ou a administradora, ou a gestora, vão atrás de profissionais que busquem recuperar esses ativos. Porque esses ativos, quando entram na carteira do fundo, são adquiridos com um valor menor do que eles valem, né? Porque o credor, ele fala assim, olha, eu tenho uma carteira de 10 e eu quero receber agora. O fundo fala, olha, não vou te dar 10, porque você pode recuperar esse valor ou não, eu vou te oferecer 5 e você recebe agora. E aí eu vou atrás para recuperar o que eu consegui. Então, o fundo faz esse movimento e após isso, o fundo vai, olha, agora eu vou contratar um escritório, agora eu vou contratar um advogado, né? Agora eu vou contratar um advogado para que me ajude a recuperar esses créditos. E essa é uma área de atuação do escritório. Na área do contencioso, então, que a gente chama de fundos distressed, fundos estressados, esse tipo de ativo entra na carteira do fundo e vai em busca desse tipo de recuperação de valores. Agora, na área do consultivo tem tanto a área regulatória como a área tributária, né? Os fundos de investimento e investidores precisam estar hoje em concordância com a legislação tributária. Um exemplo disso é que no final do ano passado passou-se a lei 14, agora não lembro efetivamente o número da lei, mas ela mudou totalmente o entendimento tributário dos fundos de investimento. E existe vou passando um exemplo assim meio, talvez um pouco fora do usual, até pouco tempo atrás, existia uma ferramenta jurídica, uma ferramenta tributária, na verdade, não posso dizer ferramenta tributária, mas um movimento que a gente buscava evitar, que era chamado de come-cotas em fundos de investimento. O que era isso? O fundo de investimento, que era até pouco tempo atrás, que se divide em fundos abertos e fundos fechados, que eu até posso falar um pouco sobre a diferença entre eles, os fundos de investimento abertos, eles tinham uma peculiaridade que 2 vezes por ano eram tributados 15% do patrimônio que o fundo tinha, o patrimônio líquido que o fundo possuía. Isso era só para fundo aberto. Agora, quando essa lei do final do ano passado passou, que era a famosa lei que eles falaram da lei de tributação de grandes fortunas e tudo mais, que eles conseguiram utilizar esse tipo de ferramenta arrecadatória, todos os fundos, na regra geral, eram necessários que fossem e que tivessem o tal do come-cotas. Porém, existe uma série de possibilidades de exceção com relação a isso. Então, o movimento a gente trabalhou muito nisso, tanto no nosso cliente como em outras pessoas com dúvidas sobre isso, falando assim, olha, como que eu consigo... Existe uma forma de eu não ter esse tipo de encargo para o meu fundo? Porque determinados fundos, eu vou dar um exemplo disso, que eram fundos patrimoniais, fundos que às vezes grandes famílias, family offices, que grandes faziam, e era muito comum isso. Eu vou pegar uma empresa minha, uma holding, que antigamente também era um hub do direito. Não, constituição de holding patrimonial. Pegava essa holding, colocava o patrimônio da família dentro dessa holding e o fundo investia nessa holding. E quem eram os cotistas desse fundo? Os herdeiros ou a família, o family office em si. Agora, para que a Receita Federal e tanto a norma do Conselho Monetário Nacional como a Lei 14846, eu acho que é o número da lei, para que, evitando que esse tipo de operação aconteça, ela fala assim, olha, isso aqui
é um fundo patrimonial, logo você vai incidir o Come Cotas. Então, inviabiliza esse tipo de operação. Então, essa área tributária é um dos exemplos em que nós atuamos e podemos efetivamente auxiliar os clientes, mas existe uma série de regulamentações que os fundos de investimento precisam atingir, fundos ou investidores em geral, e que, né, na área tributária, tanto consultiva como contenciosa, também existe a área contenciosa. E a área que eu efetivamente cuido e fico mais à frente é a área regulatória e consultiva do mercado financeiro, né, tanto para legislações da Anbima, né, normas internas de autorregulação, que é a Anbima, como as normas da CVM e Banco Central. Então, esses são as áreas assim que ficam todas em torno do mercado financeiro, né? Mesmo o contencioso, que parece assim, quando você pensa no mercado financeiro, você não pensa em processo, né? Você pensa em, ações, eu estou investindo em alguma coisa, ou você pensa em oportunidades de negócio, mas você não pensa em processo. Mas, efetivamente, você está ligado nisso quando você está num contencioso e recuperando um crédito estruturado para alavancar algum tipo de oportunidade. Total. Cara, animal. Vamos entrar um pouco então mais nesse detalhe. Fale um pouco mais então sobre essa questão da diferença aí, né, entre um fundo aberto e um fundo fechado, mais para a galera ter contexto sobre isso, porque aí depois eu quero entrar um pouco mais naquilo que a gente está falando no bastidor, que são não só fundos, né, mas muitas pessoas hoje, muitas operações estão sendo montadas pensando muito em precatórios, porque hoje, como você falou, abriu um pouco o mercado. Eu não sei se todo mundo acompanha um movimento como esse, mas eu percebi muito, esse aumento repentino de muita gente querendo comprar direito creditório e querendo comprar direito precatório e tudo mais. Então, primeiro fala um pouco da diferença e depois a gente vai entrar um pouco mais nessas linhas das operações ali que você também atua um pouco lá. Então, fundo aberto e fundo fechado, até fundos de investimento, eles são uma ferramenta muito antiga, né? Assim, remonta quase ao início do mercado financeiro como um todo. E o fundo de investimento no Brasil começou com fundo 157, que era só uma modalidade de fundo, né? E até pouco tempo atrás, eu acho que, se não me engano, até 2018 ou 2019, até o investimento no mercado financeiro como um todo, para vocês terem uma ideia, era de 1 ou 2 milhões de CPFs somente. Então, assim, 1%, nem 1% da população brasileira, né? Hoje, 220, nem 1% da população brasileira. Nos Estados Unidos é 40%. Né? E, então, assim, é muito comum investir tanto em ações como em fundos, né? E lá existem outras modalidades de ativos e investimento em ativos financeiros que aqui não existem. Mas, aqui, a diferença assim, essencial entre fundo aberto e fundo fechado fundo aberto, qualquer um, né, como o nome possa vir a calhar, dependendo do público-alvo, que é um outro requisito que consta que é o contrato social do fundo, que é o regulamento, dependendo do público-alvo, qualquer um pode entrar e você pode, ao mesmo tempo que você pode, qualquer um pode entrar, você pode sair a qualquer momento. Ou seja, você pode resgatar aquele valor. Por exemplo, um fundo de investimento aberto, que é comum de ser aberto, é fundo de investimento renda fixa, que são os fundos mais básicos que você tem na sua carteira, que você entra no aplicativo do seu banco, você investir aqui, alguma coisa assim, e você vai lá, aperta e tem os fundos ali listados, o fundo do banco com algum tipo de rendimento, que até as pessoas não sabem o que é CDI, 100% CDI, 120% de CDI, que as pessoas até acabam não compreendendo bem. E investir aqui, e a hora que você quiser resgatar, tem dependendo do caso, né, tem um prazo ali de você resgatar, que é o prazo de resgate. Existe até uma diferença dentro do fundo, que existe o prazo de cotização e o prazo de resgate. Porque quando você investe, aquele teu valor que você colocou dentro do fundo, ele vira uma cota, ou 10 cotas, 5 cotas. A partir do momento que você manda uma mensagem no banco, ou você pede para o teu corretor, ou pede na sua administradora, não quero mais, quero pegar esse dinheiro. E o que acontece? Essa cota tem que se transformar em dinheiro e esse dinheiro tem que vir para sua conta. Existe um prazo para isso. Até porque tem fundos que eles fazem uma estratégia de propósito para demorar seu resgate, para que, caso aconteça algum movimento no mercado, o fundo não seja destruído por conta de solicitação de resgate.
Então, fundo aberto, em síntese, é você poder sair a qualquer momento, você poder entrar e você poder sair especialmente você sair a qualquer momento. Já os fundos fechados, eles têm prazo, né? Às vezes prazo indeterminado, prazo determinado, o aberto também, mas você não pode sair. Você investiu naquele fundo, você não pode sair a menos que o fundo seja encerrado, liquidado. Determinados tipos de operações, o fundo aconteceu algum problema, ou o fundo simplesmente, a administradora fala assim, cara, vamos encerrar o fundo não está rendendo, vamos chamar os investidores aqui, vamos encerrar o fundo e vamos entregar o valor para vocês. Então, somente nesse caso você vai conseguir resgatar aquele valor. Porém, diferente do fundo aberto, você pode pegar a sua cota e você vender no mercado secundário. Assim, olha, eu tenho uma cota de um fundo e eu quero vender. Desde que aquele investidor preencha os requisitos do regulamento, por exemplo, é um investidor que a gente chama de investidor profissional. E o primeiro requisito, né, o primeiro não é nem requisito, porque são várias possibilidades, mas a possibilidade mais comum é investidor profissional, você só será se você tiver 10 milhões de reais investidos em ativos financeiros. Então, o regulamento tem lá, exclusivamente para investidor profissional. Se eu chego para alguém, para o meu primo, e eu falo assim, olha, eu sou investidor profissional e eu quero vender minha cota aqui nesse fundo, esse fundo está muito bom, eu quero vender minha cota. E ele não é investidor profissional, eu não posso vender. Entendeu? Eu chego, posso até fazer a operação com ele, mas vai chegar na administradora e falar assim, olha, essa operação você não vou poder efetivar, vocês vão ter que se resolver no particular, mas eu não vou deferir a entrada dele na carteira do fundo. Então, a diferença maior entre eles é esse. Um deles eu posso fazer o meu resgate, mas eu não posso fazer a negociação. E outro deles eu não posso fazer o resgate, mas eu posso fazer a negociação. Cara, antes da gente entrar no precatório, só para não perder essa curiosidade minha, a gente falou depois da questão do deságio e a gente já vai entrar, mas é na mesma linha, que é o seguinte, muitas pessoas hoje, até tá começando a ficar um pouco mais difundido o conhecimento de mercado financeiro, dado aí Primo Rico e essa galera que fala muito, produz muito conteúdo para isso. Mas muita gente, depois que isso começou a acontecer, houve uma crescente abissal, assim, de agentes autônomos de investimento, corretoras diretamente de valores e tudo mais, que são os caras que fazem especificamente só atuação para o mercado financeiro. E eles se tornaram uma boa alternativa, principalmente para o investidor pessoa física, por conta das taxas reduzidas comparado a investir no banco. Existe alguma regulamentação especificamente nisso? Existe uma taxa abusiva, por exemplo? Se o banco falar assim, cara, eu vou te cobrar aqui 17, 20% só de corretagem, mais não sei quantos por cento, e daqui a pouco, metade do teu dinheiro ficou só de taxa para o banco. Existe isso? É possível isso? Ou ainda existe uma regulamentação? Existe algum limite em que, cara, não pode passar de um valor de taxa? Porque talvez muita gente não prestou atenção nisso ainda. Então, investe em banco por ser mais fácil, porque você já tem um gerente lá do teu banco, então deixa que ele faça o negócio todo. Só que numa dessas está perdendo às vezes 20, 30%. Existe algum tipo de regulamentação na tua visão ou não, nada a ver? É que assim, por exemplo, vou dar um exemplo dos fundos e eu vou dar um exemplo... Agente autônomo de investimento, eles são regulados por uma outra entidade que é a Ancord. A Ancord, ela atua todo direcionada na atuação do agente autônomo. O agente autônomo se você for pegar o exemplo bem assim amplo, se quem já viu, o Lobo de Wall Street. Aquele cara que vende a ação para você ou faz a operação, não só ação, mas também fundos e outros tipos de produtos no mercado financeiro, ele é o agente autônomo. A corretora, ela faz a corretagem e efetivamente cobra um valor sobre isso, sobre vários produtos no mercado financeiro. A administradora que eu falei, a administradora e a gestora, são outros tipos de instituições financeiras. A administradora, especificamente, ela é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. E com relação às taxas, assim, tanto em fundo de investimento cobra taxa, que é a tal da taxa de administração. Quem fez consórcio já está mais familiarizado com isso, né? A taxa de administração, e daí, além disso, tem a taxa de gestão também, que até pouco tempo atrás era uma taxa só. Hoje, se você pegar um regulamento novo de um fundo de investimento, vai ter separado ali o que é taxa de administração, o que é taxa de gestão, o que é taxa de custódia, o que é taxa de administração, o que é taxa de gestão, o que é taxa de custódia. E eles conseguem realizar é uma coisa mais assim, digamos assim, aberta, porque faz parte do mercado, né? Porque
Até você deu um exemplo importante, porque não seria uma relação de consumo, vamos dizer assim. Eu, como Marcos, quero investir num fundo de investimento e aí eu me senti lesado porque eu assinei alguma coisa ali naquele momento e eu não vi, não me atentei que tinha uma taxa de administração que cobrava ali um valor absurdo, assim, 3, 4, 5%. Uma coisa assim que foge da realidade. E eu vou lá no Procon. Eu não posso fazer isso, porque não é uma relação de consumo. Entende? Então, assim, e isso é uma relação entre particulares. Então, acaba sendo, o mercado se acaba se autorregulando. Né? E ele fica muito... nesse sentido, ele fica meio... Só que o que acontece? Uma forma de existir uma regulamentação poxa, administrador e gestor, se você quer cobrar um valor absurdo de taxa de administração ou de taxa de gestão, você traz resultado para o fundo. Né? E isso, quem fica a cargo disso, por exemplo, no caso de fundo de investimento, é a CVM. Fala assim, olha, você está cobrando aí uma taxa de administração agressiva, mas cadê o teu resultado para o fundo? Você está trazendo prejuízo para o cotista. Está trazendo prejuízo para o investidor. Então, quando você trouxer prejuízo e você não estiver trabalhando, a CVM pode te atuar nesse sentido. Então, isso é fato, isso ocorrerá. Né? Assim, é questão de tempo. Né? Eu sei que a CVM, atualmente, vem de um certo tempo, ela está em uma situação assim, ela está muito pequena para o tamanho do trabalho que precisa. Né? Até teve servidor em greve nesses últimos tempos. Então, de fato, ela não consegue abraçar tudo. Mas, ela, em algum momento, e hoje a Ambima está ajudando muito nesse sentido, né, de fazer essa autorregulação. Então, esse tipo de cobrança de taxa, você pode cobrar, desde que você traga resultado. Se você não trouxer resultado, se estiver cobrando uma taxa absurda, quem vai cobrar, quem vai te ir em direção a isso é o regulador ou o autorregulador. Animal. Cara, muito top. Então, basicamente, olha que louco, né? Basicamente, se o cara for ruim e cobrar caro, ele vai tomar multa. Ele vai ter uma sanção ali. Uma sanção. Primeiro, ele vai ser questionado. Olha, você está cobrando um valor insano aqui. Qual o resultado você trouxe? O que você está fazendo? Que ativo você adquiriu para o fundo? Como você adquiriu? Por que você... Qual foi a ferramenta de metragem que você utilizou para chegar nesse valor? Legal, cara, animal. Boa, então entrando agora um pouquinho nessa questão dos precatórios e, enfim, do direito creditório de uma maneira geral, não sei se todo mundo está ligado nisso, mas hoje em dia existiu uma alta, agora uma crescente, eu acho que de 2 anos para cá, em que basicamente tudo que era direito a ser recebido de processos trabalhistas, cíveis, precatórios, previdenciários e tudo mais, muitos fundos começaram a se interessar nesse tipo de segmento, primeiro porque o banco não conseguia atuar nisso, né? Tinha fundos de banco que não conseguiam atuar nisso por não ter conhecimento, principalmente de como fazer ali a separação do que era um processo interessante e do que não era para fazer e trazer isso como um ativo para dentro da carteira. Então muitos fundos começaram a se especializar inclusive nisso. Tem fundo que hoje só compra e só vive de precatório e tudo mais, mas a gente viu uma crescente nisso, né? E aí você trouxe um ponto legal no bastidor do que foi o fato que fez esse mercado se abrir um pouco mais. Então conta um pouco sobre isso, cara. Imagino que você atua bastante lá para essa galera. Explica um pouco mais desse mercado também, como que você atua ajudando a galera nisso, né? Dentro e atuar e operar nisso daí. Então, os fundos de investimento, como eu falei ali brevemente, começaram no Brasil assim, há cerca de uns 20, se não me engano, 20 anos ou alguma coisa assim. Não, mais até, que era com o fundo 157. E de um tempo para cá, as normas foram se atualizando. Existia uma instrução da CVM ainda que era 409 até 2015. Aí depois de 2015 veio a instrução CVM 555 e diversas outras instruções que regulamentavam as mais variadas formas de fundos de investimento. Existe fundo de investimento que a gente chama de fundo de investimento renda fixa, multimercado, fundo de investimento em participações, que são fundos de investimento próprios de investimento em empresas, fundo de investimentos imobiliários e os fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs. Né? Antigamente existia FDICs normais e FDICs que a gente chama de não padronizados. Esses FDICs não padronizados eram aqueles fundos de investimento que eram focados especificamente em
em ações estressadas, que é aquilo que a gente conversou, de que o fundo ele está focado em adquirir processos já de algum tipo de direito creditório, alguma que já está em processo em fase de execução, né? E até pouco tempo atrás existia essas normas. Agora, no final de 2022, com vigência em outubro de 2023, surgiu uma nova norma, que é a resolução do CVM 175. Essa norma, ela consolidou e aglutinou todos os tipos de fundos de investimento, então ela revogou todas as outras normas e falou assim, olha, para você criar um fundo de investimento, você tem que atender essa norma. E uma das novidades, das mais variadas, a gente podia fazer um podcast só sobre essa norma, das mais variadas novidades que ela trouxe foi, agora, antigamente o que acontecia? O FDIC, ele era especialmente para investidor qualificado, que era aquele que tinha R$1 milhão em ativos financeiros, investidos em ativos financeiros, e o FDIC-NP era somente para investidores profissionais. Agora, público geral, desde que alguns requisitos sejam preenchidos dentro do seu regulamento, podem investir em FDICs. Isso é uma novidade que ampliou o mercado, abriu o mercado e possibilitou uma nova área de investimento. Assim, né? FDICs geralmente eram fundos muito rentáveis e eram valores expressivos dentro desses tipos de fundo de investimento. Agora, os fundos de investimento em direito creditório também é possível que isso daí até a norma preveu especificamente. Público geral, você, que a gente não é investidor qualificado, né? Nem profissional. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Pode investir em fundos que tenham como, na sua política de investimento, direito precatório, desde que atinja algumas métricas dentro do regulamento. Então isso abriu muito o mercado. Isso é uma novidade boa. Apesar de que, ao final do ano, como eu já falei, no final do ano passado, veio uma nova norma daí tributária que, de uma forma geral, deixou um pouquinho mais difícil. O que acontece? O fundo de investimento em direito creditório, ele precisa atingir até determinado período, que são os seus primeiros 180 dias, 50% da sua carteira, do seu patrimônio líquido, da sua carteira do PL, precisa ter 50% dele em direitos creditórios. Ou seja, abrir o fundo, eu tenho um prazo para movimentar ele. Beleza, agora a gente criou esse fundo, agora vamos comprar direitos creditórios. 6 meses. Eu tenho 6 meses para conseguir que o meu PL tenha 50%. Ou seja, se eu comprar um direito creditório, eu já atingi ele. Mas às vezes é difícil, às vezes é uma operação um pouquinho mais demorada, principalmente para precatório. Agora, para que seja considerado uma entidade de investimento e que é de acordo com a norma, eu não consiga, não sofra as consequências do come-cotas, ou seja, eu não tenha tributação 2 vezes na minha cota, e só seja tributado a partir do momento que eu resgatar, porque a tributação continua. Se eu quiser resgatar, é 15% do meu valor. Isso é bem mais baixo do que 27,5% numa declaração de imposto de renda, ultrapassando o teto, né, que, se não me engano, é 4, alguma coisinha. Então é muito melhor. Porém, agora, FDIC precisa não só 50%, mas 67% da sua carteira precisa estar em direito creditório. Então, isso é um movimento que dificultou um pouquinho mais, mas diferente do FIP, que realmente, do Fundo de Investimento de Participações, que realmente foi direcionado especificamente para pegar esse tipo de operação de fundo patrimonial, em que se colocava holding, colocava participação societária lá, o FDIC ele já é mais direcionado para ter mais do que 50%, 60% em direito creditório. Mas assim, ainda gerou uma certa dúvida. Então, por isso que esse movimento ampliou e agora pode ser que tenha uma reduzida por um certo tipo de anseio do mercado. Mas realmente isso foi uma mudança assim, que só tem a trazer novas oportunidades para investidores, sabe? Isso é uma coisa
muito positiva. Se você parar para pensar pelo ponto de vista mercado, cara, o mercado de litigância no Brasil é um dos melhores, porque, se eu não me engano, o Brasil é, sei lá, o top 3 ou top 5 país que mais litiga, que mais tem processo. Top 1. Top 1 mais processos. Então, assim, é uma parada bizarra, porque hoje existem precatórios de 20 anos, de 30 anos, que estão para ser recebidos aqui, que são coisas, valor, tipo, coisa começou lá com, sei lá, 5 mil reais, hoje está valendo 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de reais. Então, e o principal devedor desses precatórios, por exemplo, é o governo, o cara que tem que pagar de alguma forma, né? E tecnicamente é a última pessoa a quebrar. Então, é um mercado, me parece ser muito consolidado, e por uma tese de investidor faz muito sentido, tipo assim, cara, onde mais tem oportunidade, então, tipo, e menos chance de dar ruim, né? Tecnicamente pensando. Mas bem legal. Cara, Marcos, uma puta aula que a gente tá tendo aqui, cara, a gente poderia ficar 3 horas batendo papo sobre isso, que é um assunto que me encanta muito, eu gosto muito disso, cara. Mas a gente não tem todo esse tempo, vamos marcar uma próxima também para você vir e falar mais assuntos do mercado financeiro, que é muito massa. Então eu queria, pra gente encerrar o nosso papo aqui, que você desse talvez um recado final pra galera que ouviu e teve uma aula com relação ao mercado financeiro, talvez por onde começar, o que você faria hoje se você tivesse que voltar lá no tempo, qual seria um recado que você daria pra galera que pretende, né, ter uma carreira dentro do mercado financeiro e por onde que elas poderiam começar, por exemplo? Assim, pensando como um advogado, como eu falei ali atrás, a gente precisa ter, eu acho que é próprio da nossa formação, realmente ter a estratégia da viabilidade. Eu preciso viabilizar o negócio do meu cliente, eu preciso viabilizar. Então, no mercado financeiro, eu preciso viabilizar a operação, eu preciso trazer com que ela seja possível. E ela sendo possível, o advogado vai ganhar com isso, o cliente vai ficar satisfeito, então, e vai trazer outros negócios e outras oportunidades. O mercado financeiro, e daí a gente falou lá atrás do compliance, eles são áreas que o advogado pode atuar, e pode vender, e pode trazer isso para os seus clientes de oportunidade. Eu tenho uma carteira, eu tenho lá uma carteira no meu escritório de X processos. Ao invés de eu continuar buscando recuperar aqueles valores, eu chego para um fundo de investimento e falo assim, olha, vamos fazer um negócio. Eu falo para o meu cliente, falo assim, cliente, ao invés de você receber e ficar aqui mais 10 anos, 15 anos, vamos buscar viabilizar isso e vender isso para um fundo de investimento. Às vezes, eu dei exemplos de fundos de investimento grandes, mas tem fundos de investimento menores, fundos de investimento em direito creditório, no caso, como você falou do exemplo da litigância, FDICs menores, que eu posso chegar para ele, olha, tem uma carteira aqui de 50 processos, estou avaliando aqui, eu fiz uma opinião legal aqui, que eu avaliei ela em R$1 milhão, você não quer comprar, vamos tentar viabilizar isso. Aí, no caso de precatórios, é ainda mais, né? Mas quando a gente fala nisso, a gente busca, então, a viabilidade. E no mercado financeiro, eu vejo como uma matriz de estudo, para principalmente quem está começando ou quem está na faculdade ainda, direito creditório, títulos de crédito como um todo, obrigações, obviamente, porque eu acho que tudo gira em torno de obrigações, e isso é essencial, e direito societário, né? Então, assim, toda essa questão societária, de como funciona uma empresa, como eu consigo fazer negócios ali com a empresa, no sentido de operações de alteração de controle de societário, tudo isso ajuda na hora do mercado financeiro, porque o mercado financeiro nada mais é do que atuação de mercados societários, né, com relação a empresas e com direito creditório como um todo. Claro que, por exemplo, se você for pensar em um fundo de investimento imobiliário, você também precisaria ter um conhecimento em direito imobiliário, né? Mas isso gira em torno também de obrigações. Então, essa área do conhecimento mais básica que a gente aprende na faculdade e depois, logo quando sai da faculdade, poxa, eu peguei um processo novo, um processo pequenininho. Então, todas essas áreas que você busca lá atrás e você quer atuar no começo, ajuda para que, agora não, eu quero atuar no mercado financeiro, acho que é legal, acho que eu queria advogar para fundos ou advogar para estruturação de fundos. Esse tipo de segmento é muito importante. Mas eu acho que o principal é pensar na viabilidade. Sempre pensar em como trazer aquela operação que chegou para você meio torta, aquela situação que o cliente chegou para você. Quero fazer isso. Você fala assim, você olha e fala, puta, não dá para fazer nada do que ele está fazendo. Vou tentar, mas eu quero ler aquilo que ele
quer ao final, poxa, eu quero ganhar dinheiro com isso, isso e isso. Pô, não dá para fazer desse jeito, mas vamos tentar de um outro aqui. Vai te custar talvez um pouco mais caro, ou não vai te custar agora menos, mas lá atrás vai custar mais, mas você vai conseguir fazer. Então, isso no mercado financeiro e no compliance é a mesma coisa. Poxa, apresentar como que aquilo é importante, como que aquele atendimento à norma vai diminuir ou até eliminar qualquer tipo de risco. Eliminar totalmente não, mas diluir quase por completo algum risco que venha a inviabilizar o negócio da pessoa. Cara, top demais. Fiquem aí com essa aula, porque realmente é um negócio extremamente interessante, principalmente para quem busca atuar no mercado de capitais. Isso aqui é uma puta aula, velho. Entregou bastante coisa mesmo. Então, obrigado pela sua audiência. As redes sociais do Marcos, o escritório dele também a gente vai deixar aqui, caso você queira conhecer um pouco mais. E, no mais, agradeço pela sua audiência e até o próximo episódio. Valeu!